Oi pessoal, neste vídeo falaremos sobre os acordes diminutos, suas funções e suas extensões. Como vocês sabem, o acorde diminuto é formado pela superposição de terças menores, ou seja, ele possui fundamental, terça menor, quinta diminuta e sétima diminuta. Como a tétrade diminuta só tem terças menores, ela divide a oitava, ou espaço de classe de notas, em 4 partes iguais. Por isso, o acorde só tem 3 transposições. Se transpusermos uma terça menor acima, teremos as mesmas classes de notas. Isso equivale a dizer que qualquer uma das 4 notas da tétrade diminuta pode ser sua fundamental, pois ele tem uma estrutura simétrica. Por isso, as tétrades diminutas de Dó, Mi bemol, Fá sustenido e Lá têm as mesmas classes de notas. O que muda é a enarmonia, ou seja, cada uma das tétrades vai ter nomes de notas um pouco diferentes, dependendo de quem é a fundamental. Aqui nós vemos as mesmas classes de notas escritas de 4 maneiras diferentes, cada uma enarmonicamente de acordo com a nota que se considera fundamental. Portanto, em termos de classes de notas, só temos 3 acordes diminutos, pois cada um é ao mesmo tempo 4. Aqui temos as classes de notas dos acordes diminutos de Dó sustenido, Mi, Sol e Lá sustenido. E aqui, as dos acordes diminutos de Ré, Fá, Sol sustenido e Si. Na harmonia funcional, podemos classificar os acordes diminutos em 2 categorias básicas. A primeira, com a função de sensíveis, ou seja, 7, e sensíveis secundárias. E na segunda, os diminutos por nota comum, também chamado de diminutos auxiliares. Uma das escalas que gera a tétrade diminuta é a escala menor harmônica, sendo que o 7º grau de seu campo harmônico é uma tétrade diminuta. A resolução do diminuto para um acorde com fundamental meio tom acima, como na escala menor harmônica, é muito comum. Também em tonalidades maiores, como um acorde cromático, é muito frequente, seja como 7 ou como 7 secundário, como consta em nosso vídeo sobre dominantes e diminutos secundários. Muitas vezes ele é usado em reharmonizações como acorde de passagem de curta duração. Neste exemplo, o Sol sustenido é 7 do 2, o Lá sustenido é 7 do 3, e o Fá sustenido é um 7, que pode ser considerado de empréstimo modal, pois pertence ao campo harmônico de Sol menor. Às vezes pode não ser tão fácil identificar os acordes de sensíveis e diminutos nas cifras anglo-saxônicas, já que elas não costumam identificar as inversões dos acordes diminutos. Em geral, se prefere, pela simplicidade, cifrá-los como se a nota do baixo fosse sempre sua fundamental. No final de Coração Vagabundo, são usados acordes de sensíveis invertidos, aqui em vermelho. Antes de identificar esses acordes, vamos fazer uma pequena pausa para examinar a relação dos diminutos com os acordes de dominante. Observe que, se baixarmos uma das notas do acorde diminuto em meio tom, ele se transforma num acorde dominante. Se baixarmos o Dó sustenido desse Dó sustenido diminuto para Dó, o acorde se transforma num Dó com sétima. Se baixarmos o Mi para o Mi bemol, se transforma num Mi bemol com sétima, e passamos a chamar o Dó sustenido de Ré bemol. Se baixarmos o Sol para o Fá sustenido, ele vira um acorde de Fá sustenido com sétima, e passamos a chamar o Si bemol de Lá sustenido. E se baixamos o Si bemol para Lá, temos um acorde de Lá com sétima. Outra maneira de enxergar essa relação é a seguinte: se adicionarmos uma nota meio tom abaixo de qualquer nota do acorde diminuto, obtemos um acorde dominante com nona menor. Aqui as classes de notas dos acordes de Dó sustenido, Mi, Sol e Si bemol diminutos. Se adicionarmos um Dó, temos um Dó com sétima e nona menor. Se adicionarmos um Lá, temos um Lá com sétima e nona menor. Se adicionarmos um Fá sustenido, temos um Fá sustenido com sétima e nona menor. E idem com o Mi bemol.
Voltamos a Coração Vagabundo. Esse Ré diminuto pode ser a inversão de Si, Fá ou Lá bemol. No caso, consideramos que ele é a inversão de Si, pois ele antecede o acorde de Dó. Aqui poderia ser usado, portanto, um Sol com sétima e nona menor, que seria o 5 desse Dó. Esse acorde anterior, que é um Ré menor com sexta, possui as mesmas classes de notas de um Si meio diminuto, que seria um 7 meio diminuto, também desse Dó, que vem a seguir. E poderíamos usar aqui um acorde de Sol com sétima e nona maior. Esse Mi bemol diminuto pode ser considerado como a inversão de um Fá sustenido diminuto, que prepararia o Sol que poderia vir em seguida. E aqui poderia ser usado um acorde de Ré com sétima e nona menor, que é o 5 desse Sol. E aqui, esse Mi diminuto pode ser considerado como uma inversão de Dó sustenido diminuto, que é o 7 desse Ré que viria, e um acorde de Lá com sétima e nona menor poderia ser usado tranquilamente, que seria o 5 desse Ré. Com esses acordes de dominante que estão escritos acima, o trecho todo fica em ciclo das quintas. Dó, Fá, Si bemol, Mi bemol, Lá, Ré, Sol, etc. Vamos ouvi-lo com esses acordes. Se você ouvir de novo a harmonia anterior, você vai perceber que ela é bastante semelhante a essa. No segundo tipo de função do acorde diminuto, ele é seguido por um acorde com o qual possui uma ou mais notas em comum. E podemos identificar 3 subcategorias. Na primeira, ele é um terceiro grau bemolizado que desce para o 2, muitas vezes vindo do terceiro grau, num movimento cromático descendente. Na segunda subcategoria, ele ocorre entre 2 acordes de primeiro grau, em tom maior. E na terceira subcategoria, ele é construído sobre o quarto grau alterado ascendentemente, em geral precedido pelo quarto grau e seguido pelo acorde de primeiro grau. Como exemplo de acorde da primeira categoria, temos esse Dó diminuto entre o terceiro e o segundo graus de Lá maior em Minha Namorada. Um outro exemplo do mesmo tipo de acorde, dessa vez precedido pelo 1, é encontrado no início de Eu Sei Que Vou Te Amar. O início de Lamento de Pixinguinha contém um Lá diminuto, que é um bom exemplo da segunda subcategoria. Como exemplo da terceira subcategoria, temos esse Mi diminuto nesse tema de Charlie Parker. Diferentemente do 7 e do 5, esse acorde não prepara o 5, mas o acorde de 1, e é muito frequente. Essa harmonia, aliás, segue o padrão chamado de Rhythm Changes, que é um assunto de outro vídeo nosso. Um exemplo semelhante ocorre nesse trecho de Scott Joplin, com esse Lá diminuto. Alguns casos são ambíguos, pois podem se encaixar em 2 definições ao mesmo tempo. Este Si bemol diminuto em Wave, por exemplo, pode ser considerado um 7 de Ré invertido, mas ao mesmo tempo é seguido por Lá menor,
com quem tem notas em comum. E esse Lá menor funciona como 2 do 4. Portanto, ele pode ser considerado tanto como um 7 quanto um diminuto por nota comum. Há ainda um tipo de diminuto por nota comum que não é exatamente um dos descritos acima. Mais comum em reharmonizações, esse acorde funciona como uma espécie de acorde de apogiatura. Ele substitui o acorde de 1 ou de 4 por vezes e resolve em seguida, como nesse exemplo de uma reharmonização do início de Misty, de Errol Garner. Originalmente, o Lá bemol, com sétima maior, ocuparia todo o primeiro compasso, mas aqui é substituído inicialmente por um Lá bemol diminuto. Isso é possível quando a melodia se situa na sétima maior, como é o caso aqui, ou em outra extensão do acorde diminuto. Vejamos agora as extensões do acorde diminuto. O acorde diminuto é também gerado pela escala diminuta. A escala diminuta, ou octatônica, é formada pela alternância de semitons e tons. Como ela também divide o espaço de classe de notas em 4 partes iguais, possui também apenas 3 transposições. Podemos considerar que a escala octatônica tem 2 formas, dependendo de se começamos com tom ou com semitom. A semitom-tom e a tom-semitom. Uma seria um modo da outra, por assim dizer. E se sobrepusermos terças nessa escala, ela gera um conjunto de tétrades diminutas. A escala octatônica gera outros acordes também, mas isso é assunto de outro vídeo. Como extensões do acorde diminuto, normalmente são usadas as notas que se situam um tom acima das notas do acorde, ou meio tom abaixo, o que dá no mesmo. Dessa forma, podemos usar como extensões de um Dó diminuto, por exemplo, as notas do acorde de Ré diminuto, as outras 4 notas de uma escala tom-semitom. A nona maior, a 11ª ou quarta justa, a 13ª ou sexta menor e a sétima maior, que convive com a sétima diminuta. Um acorde diminuto com todas essas extensões pode ser chamado de acorde octatônico, pois tem todas as notas da escala. Agora vamos ouvir as harmonias de alguns dos exemplos vistos, usando extensões nos acordes diminutos. Aqui em Peixe Vivo, usamos a sétima maior e a nona em todos os diminutos do trecho. Aqui em Coração Vagabundo, usamos sétima maior e nona nos 2 primeiros diminutos e nona e 13ª no Ré. E aqui usamos todas as extensões, considerando que a 13ª, que é o Sol sustenido, já está na melodia. Em outro vídeo exploraremos outros campos harmônicos gerados pela escala diminuta e seu uso na reharmonização e na improvisação. Até lá e bons estudos!